Resposta em frequência e seleção, circuitos de seleção de frequências. Então, circuitos cujas frequências da fonte de alimentação são fixas, nós já estudamos na disciplina de circuitos elétricos 2. Então, a gente introduziu a técnica dos fasores, das impedâncias complexas e aprendemos como analisar esse tipo de circuito. Então, nesses circuitos foi possível perceber que as impedâncias dos indutores dependem da frequência. Então, se vocês estão lembrados, XL é igual a ômega L e XC, a reatância capacitiva, também é função da frequência, né? Nesse caso agora, a resposta em frequência ela decorre da análise do efeito da variação da frequência da fonte de alimentação sobre as tensões e correntes no circuito, né? Então, a gente vai imaginar que o sinal que é aplicado à entrada do circuito, ele pode estar dentro de uma gama de frequências, não de uma frequência única, né? Então, a gente estudou ali a resposta de circuitos quando a excitação era senoidal com uma frequência constante, uma frequência fixa, né? Agora a gente vai tentar entender o que acontece quando nós temos uma gama de frequência, quando a frequência desse sinal ele pode variar. A escolha dos elementos do circuito, bem como a forma como são conectados e seus valores, permite construir um circuito capaz de selecionar que frequências contidas nos sinais de entrada aparecerão no sinal de saída. Esses circuitos são denominados circuitos de seleção de frequência. Então, quando nós estudamos os métodos de Fourier, a série de Fourier, nós vimos que dependendo do sinal que é aplicado, esse sinal ele pode ser representado pela soma de senoides de frequências diferentes, né? Temos uma fundamental e seus harmônicos, né? Por exemplo, a onda quadrada. A onda quadrada é a soma de senoides em que nós temos uma fundamental e os seus harmônicos. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que, dependendo de como o circuito é construído, o arranjo de elementos de circuito, ele pode fazer com que selecionar determinada faixa de frequência. Então, esses circuitos normalmente são chamados de filtros, né? Em que eu aplico um sinal de entrada e eu tenho um sinal de saída, e esse filtro e esse circuito que nós chamamos de filtro, ele é capaz de selecionar quais as frequências que vão aparecer no sinal de saída. Então, eu tenho uma gama de frequência no sinal de entrada e esse circuito ele é capaz de selecionar que frequências vão aparecer no sinal de saída. As baixas frequências, somente as baixas frequências, somente as altas frequências, somente uma faixa de frequência intermediária e por aí vai. Então, para simplificar a análise inicial, será admitido que os sinais de entrada e saída serão sinais senoidais. Os sinais que passam da entrada para a saída encontram-se dentro da faixa de passagem. Os sinais cuja frequência não pertencem à faixa de passagem estão dentro da faixa de rejeição. Então, inicialmente, a gente é um estudo introdutório e nós vamos considerar apenas duas faixas, ok? A faixa de passagem, que são a faixa de frequência que está contida no sinal de entrada e também vai aparecer no sinal de saída, e a faixa de rejeição, que é uma faixa de frequência que está no sinal de entrada, mas que não vai aparecer no sinal de saída. Então, essa é uma maneira ideal de tratar os filtros, né? Até esse ponto, todas as frequências vão aparecer, vão passar, faixa de passagem, e desse ponto em diante, todas as frequências serão rejeitadas. Então, é uma forma ideal de abordar os filtros, né? De uma forma ideal, nós gostaríamos que os filtros realizassem exatamente isso, né? Mas a gente sabe que de uma forma que na realidade existe uma outra faixa, mas que a gente não vai entrar agora em detalhes. As possíveis respostas de um circuito quando a entrada são senoidais de várias frequências diferentes, variando de 0 até o infinito, a gente pode entender dessa forma aqui, ó. Eu tenho um sinal que é aplicado na entrada do circuito, um sinal cossenoidal,
Percebam que nós temos amplitude unitária e fase zero. Então, um sinal com amplitude unitária e fase zero. E qual é o sinal que vai aparecer na saída? Perceba que a frequência aqui é fixa, né? Eu não estou ainda variando a frequência, né? Estou aqui analisando o que acontece com o sinal de frequência fixa. O sinal de saída vai ser o sinal de entrada com uma amplificação ou atenuação de amplitude. Então perceba que o sinal de entrada é multiplicado pela amplitude módulo de H de J ômega. Esse módulo de H de J ômega pode ser um número maior do que 1, o sinal vai ser amplificado. Pode ser um número menor do que 1, o sinal vai ser atenuado, mas pode ser um número igual a 1, ou seja, a amplitude é conservada. Cosseno de ômega t mais a fase de H de J ômega. Então, uma fase pode ser adicionada a esse sinal. Então, se essa fase for zero, o sinal está em fase com o sinal de saída, está em fase com o sinal de entrada. Se a fase for positiva, o sinal ele vai estar adiantado em relação ao sinal de entrada. E se a fase for negativa, o sinal de saída vai estar atrasado em relação ao sinal de entrada. Então, a amplitude da resposta é igual à amplitude da entrada multiplicado por módulo de H de J ômega e a fase deslocada pela fase H de J ômega. Então, tudo isso foi comentado, né? Então, tudo isso pode acontecer, mas a gente está vendo aqui em uma determinada frequência, uma frequência específica, uma frequência fixa. Mas a gente gostaria de ter uma forma de avaliar o que vai acontecer com os sinais de saída dependendo da frequência dos sinais de entrada, das frequências contidas no sinal de entrada. Então, para isso, existe o diagrama de Bode. Então, o diagrama de Bode é um diagrama em que nós temos dois gráficos, um gráfico de amplitude e um gráfico de fase. Então, o diagrama de amplitude ele é dado em decibel, ok? E o diagrama de fase é dado em graus. Então, no eixo das abscissas, nós temos aqui a variação de frequência, né? Então, dependendo da frequência, eu posso constatar aqui no diagrama de Bode e verificar qual é a variação na fase que o sinal vai sofrer. Por exemplo, aqui, perceba que para qualquer frequência vai existir um atraso de 90 graus no sinal. Então, para qualquer frequência do sinal aplicado na entrada do circuito, vai haver um atraso de 90 graus. E à medida em que a frequência aumenta, o que acontece? Ocorre uma atenuação. Ocorre atenuação. Então, nas baixas frequências, existe um ganho de amplitude, porque nós temos uma amplitude que vai ser multiplicada pelo sinal de entrada maior do que zero. Né? 0 em dB corresponde a ganho unitário. E à medida em que a frequência vai aumentando, eu tenho uma atenuação. Então, o diagrama de Bode é muito importante quando a gente vai analisar esse tipo de circuitos que são capazes de selecionar frequências, porque eles nos permitem, pela simples visualização, dizer que tipo de circuito de seleção de frequência nós temos. Nós temos, por exemplo, um filtro passa baixa, temos um filtro passa alta, temos um filtro passa faixa, temos um filtro rejeita faixa, né? Então, o diagrama de Bode é uma ferramenta para análise desse tipo de circuito. Então, a maneira de identificar o tipo de circuito de seleção de frequência é examinar o seu gráfico de resposta em frequência, exatamente analisar o diagrama de Bode. Então, o gráfico de resposta em frequência apresenta o comportamento da amplitude em função da frequência e o comportamento da fase em função da frequência. Então, nós acabamos de ver isso através da análise preliminar do diagrama de Bode. Então aqui nós temos um exemplo só do que acontece com relação à amplitude e com relação à fase. Então no mesmo gráfico nós colocamos o diagrama de amplitude e o diagrama de fase.
Então veja que nós temos abaixo de ômega C a faixa de passagem e acima de ômega C a faixa de rejeição. Então todas as frequências abaixo de ômega C, elas vão ser multiplicadas pela amplitude unitária, ou seja, o sinal que tem frequência abaixo de ômega C, ele vai aparecer exatamente igual em termos de amplitude na saída do circuito. E as frequências que estão no sinal de entrada, que estão acima de ômega C, maiores do que ômega C, eles não vão essas frequências não irão aparecer no sinal de saída. E a fase ela vai sofrendo um atraso, Ela vai sofrendo na medida que a frequência aumenta, a fase vai sofrendo um atraso. Então aqui nós vemos, por exemplo, o diagrama de Bode de um filtro passa-baixa ideal. Então aqui nós temos a resposta em frequência, estou mostrando agora aqui só a questão da amplitude, para diversos filtros ideais. O primeiro nós acabamos de ver, que é o filtro passa-baixa ideal. Mais à direita nós temos a resposta em amplitude, diagrama em amplitude, para o filtro passa alta, ideal. Então a banda de rejeição, toda frequência abaixo de ômega C, ela vai ser atenuada completamente, e as frequências acima de ômega C, elas não vão sofrer nenhuma alteração. Então essa frequência ômega C que está aparecendo frequentemente é o que nós chamamos frequência de corte, né? Então é a frequência que separa a banda de passagem da banda de rejeição. A faixa que não sofre atenuação da faixa que é completamente atenuada, né? Nós temos o filtro passa-faixa ideal. Então percebo que existe uma faixa de frequência compreendida entre ômega 1 e ômega 2 que vai passar, que não vai sofrer atenuação, ela vai passar integralmente. Toda e qualquer frequência diferente que não está dentro dessa faixa, ela vai ser atenuada. Então veja que nesse caso aqui nós temos duas bandas de rejeição. Uma banda de rejeição é qualquer frequência abaixo de ômega 1, e outra faixa de rejeição é qualquer frequência acima de ômega 2. E por fim, nós temos aqui o diagrama em amplitude do filtro rejeita faixa ideal. Então, toda e qualquer frequência dentro da faixa entre ômega 1 e ômega 2 pertence à banda de rejeição. Esse sinal vai ser completamente atenuado. Se essas frequências aparecem no sinal de entrada, elas não irão aparecer no sinal de saída. Porém, as frequências que estão abaixo de ômega 1, elas vão aparecer no sinal de saída, sem qualquer alteração, porque no diagrama aqui mostra que o ganho é unitário. E qualquer frequência que esteja acima de ômega 2 também vai aparecer no sinal de saída, né, sem nenhuma alteração. Então aqui nós temos uma visão geral da resposta em amplitude para os filtros ideais. Então aqui nós temos um exemplo de um filtro passa-baixa, um circuito RL série. E aqui nós temos a sua resposta em frequência, o seu diagrama de Bode. Percebam que para as baixas frequências nós temos o que? Praticamente a gente conserva a amplitude do sinal. A partir da frequência de corte, o que acontece? O sinal vai sendo cada vez mais atenuado, até que chega uma hora que chega uma frequência que o sinal vai ser completamente atenuado, né? A frequência de corte para circuitos de filtros é a frequência para a qual o módulo da função de transferência diminui de um fator 1 sobre raiz de 2 em relação ao seu valor máximo, né? Então, 1 sobre raiz de 2 é 0,707. Então, a frequência de corte, até atenuações que conservem pelo menos acima de 70,7% do seu valor original, nós não chegamos ainda na frequência de corte. Quando o corte chega em torno de 30%, então vamos arredondar isso daí para ficar mais compreensível, né?
Lembrando que o número é 0,707, tá? O número correto é 0,707. Mas vamos arredondar. 0,7, né? Então, para qualquer atenuação maior do que 0,7, a gente está acima da frequência de corte. Então, a gente viu inicialmente a resposta em frequência para filtros ideais. Vimos lá o filtro passa-baixa ideal e que existe um corte abrupto, mas que, na verdade, na prática, não é isso que acontece. Então, aqui nós temos, por exemplo, um filtro passa-baixa de primeira ordem. Então, quanto maior a ordem, mais próximo de uma resposta ideal nós teríamos, né? Mais abrupta seria a transição entre a banda de passagem para a banda de rejeição. Aqui nós temos um filtro de ordem 1, então essa transição ela não é abrupta, ela é lenta, né? Então esse ponto aí em que nós temos a frequência de corte, nós já sofremos uma atenuação de 30%. Acima de 30% a gente já está na banda de rejeição, né? A gente já está acima da frequência de corte. Então, matematicamente, a gente o módulo em amplitude na frequência de corte é dado por essa expressão. É o ganho máximo dividido por raiz de 2. Então vamos considerar um circuito RL na configuração passa-baixa, ou seja, ele rejeita as frequências elevadas. Então, um circuito dessa forma aqui, nós temos um circuito RL, ele vai rejeitar as frequências elevadas, exatamente pelo fato de, à medida que a frequência aumenta, o que acontece com a reatância indutiva? Ela vai aumentando, né? Ela vai aumentando. Então, com isso, a gente limita as frequências elevadas. Então, se eu fizer aqui uma análise utilizando o domínio da frequência, utilizando Laplace, eu posso chegar nessa equação. Essa equação aí eu obtive aplicando LKT ao circuito. Aplicando LKT ao circuito, ok? Então, agora eu vou trabalhar essa equação aqui e chegar numa expressão. Posso colocar I de S em evidência, né? E eu sei que I de S é a mesma coisa que V0 de S sobre R, onde V0 é a diferença de potencial sobre o resistor, ou seja, é a minha saída. Então, normalmente a gente tem como saída a tensão na carga, né? É muito comum assim, a gente ter como saída a tensão na carga. Então, vamos considerar para esse circuito a saída a tensão sobre esse resistor. E organizando essa expressão aqui, eu posso chegar na função de transferência, né? Então, a função de transferência vai me dar a característica do filtro. Então, a gente lembra, a função de transferência é exatamente a transformada de Laplace, a relação entre a transformada de Laplace da saída pela transformada de Laplace da entrada. Então, aqui nós temos a função de transferência deste circuito, ok? Que eu posso chamar de H de S, função de transferência, e aqui eu dividi todo mundo por L para isolar a frequência complexa S. De tal forma que essa é a função de transferência para esse circuito, caracterizando exatamente a função de transferência de um filtro passa-baixas, né? Em que a frequência de corte é dado por R sobre L. Ok? Então, aqui nós temos a função de transferência e a frequência de corte para essa configuração, circuito RL na configuração passa-baixa. Se eu precisar calcular o módulo, né, precisar calcular o módulo em uma determinada frequência, eu uso essa expressão aqui. Então, essa expressão aqui é exatamente o módulo da função de transferência, ok? Em que eu posso trabalhar agora para determinar a fase. Então, se eu pegar a função de transferência e onde tem S eu coloco J ômega, então eu fico com ômega C sobre
J ômega mais ômega C. É a própria função de transferência em que agora eu substituo S por J ômega para trabalhar e encontrar uma expressão para determinar a fase. Então a primeira expressão me permite determinar a amplitude em uma determinada frequência. Amplitude em uma determinada frequência. Para determinar a fase em uma determinada frequência, a gente vai fazer essa manipulação algébrica, né? Então eu substituí S por J ômega e agora estou manipulando algebricamente a expressão. Ok? De tal forma que nós temos essa expressão aqui, ó, menos tangente a menos 1 de ômega sobre ômega C, que vai fornecer a fase em uma determinada frequência. Então, com a primeira expressão e com essa última expressão, eu posso perfeitamente construir o meu diagrama de Bode. Então, tem uma expressão genérica que me permite calcular a amplitude em qualquer frequência em qualquer frequência ômega, porque ômega C é a frequência de corte, né? Nós vimos lá como calcular. E conseguimos calcular a fase em qualquer frequência. Então, na necessidade de, por exemplo, construir um diagrama de Bode, a gente não vai fazer isso manualmente. Então, a gente tem programas computacionais que eles já traçam diretamente o diagrama de Bode a partir da própria função de transferência. Então, estou mostrando aqui só essas duas expressões por caso em que a gente necessite calcular 2, 3 pontos manualmente, por exemplo, né? Mas fornecendo a função de transferência, a própria ferramenta matemática ela vai pegar aquela expressão e vai usar essas equações e vai traçar o diagrama para uma gama de frequências, né? Uma gama de frequências de interesse. Então nós temos esse exercício aqui. Determine a frequência de corte, o valor da amplitude em ômega C, o valor da amplitude em 0,125 ômega C e o valor da amplitude em 8 ômega C. O sinal de entrada é 20 cosseno de ômega T, né? E também ele quer uma expressão para V0 em ômega C, em 0,125 ômega C e 8 ômega C. Então perceba que ele pega exatamente na frequência de corte, então a gente quer que a gente espera na frequência de corte que a amplitude do sinal de entrada, 20, seja multiplicado por 1 sobre raiz de 2, né? Nós vimos isso. Muito abaixo da frequência de corte, 0,125. Então, como aqui, essa configuração nós já vimos que é um filtro passa-baixa, para uma frequência 0,125, muito abaixo da frequência de corte, a gente espera que o sinal não sofra praticamente nenhuma atenuação. E 8 ômega C, muito acima da frequência de corte. Então, para essa frequência, a gente espera o quê? Que o sinal seja bastante atenuado. Então, esse exercício aqui é exatamente para a gente ver como esse circuito aqui, nessa configuração, ele está agindo como um circuito que seleciona as baixas frequências. As baixas frequências vão aparecer quase que integralmente no sinal de saída. Já as frequências elevadas vão ser muito atenuadas. Então deem um pause aí no vídeo e tentem resolver esse exercício. Então vamos à solução do exercício. Então a gente viu que para essa configuração RL de filtro passa baixa, a frequência de corte é R sobre L. Então a frequência de corte foi calculada. Então nós usamos aquela primeira expressão e, claro, na frequência de corte nós já vimos que a amplitude vai ser multiplicada por 1 sobre raiz de 2, ok? E a fase, utilizando aquela expressão lá, é menos 45. Então sofre um atraso de 45 graus. Era esperado que sofresse um atraso? Sim, era esperado. Olha só olhar esse diagrama aqui, ó, para o filtro passa-baixa na configuração RL série, que existe a partir da frequência zero sempre uma defasagem, ó, uma defasagem em um atraso na fase, ó, então é esperado. E à medida que a frequência aumenta, essa defasagem vai aumentando até que chega o máximo de menos 90 graus. Então nós temos um atraso máximo de menos 90 graus. Isso é exatamente o efeito devido ao indutor. Ok, então retornando agora ao exercício. Okay. Vamos lá, só essa é a expressão que a gente está usando para calcular pontualmente a amplitude e a fase.
Vamos voltar. Calculamos a amplitude e a fase na frequência de corte, ok? Agora nós estamos calculando para uma frequência muito abaixo da frequência de corte, ó. 0,125 multiplicado pela frequência de corte, então é bem abaixo. Percebam que agora praticamente não tem atenuação nenhuma, né? É um número próximo a 1. Próximo a 1. Então, quando eu multiplicar isso aqui por 20, vai dar bem próximo ali de 20, né? E a fase deve ser um atraso pequeno, né? A gente viu que o atraso vai aumentar na medida que a frequência vai aumentando. E, por fim, agora nós vamos ver qual é o ganho em amplitude e a defasagem em fase para uma frequência de 8 ômega C. O que é que se espera? Se espera que a atenuação seja grande e também a fase também esteja ali próximo de menos 90, né? Então a atenuação realmente é grande, ó, é quase 90% a atenuação, e a fase está bem próximo de menos 90 graus. Então as expressões para V0 em ômega C, ó, é aquela atenuação de 1 sobre raiz de 2, né? Que é o limite entre quando nós passamos para a atenuação, o limite das faixas de passagem para a faixa de rejeição. Aqui, dentro da faixa de passagem, ó, perceba que a amplitude praticamente passou inalterada, né? De 20 caiu para 19,84. E acima da frequência de corte. Então a gente já espera que acima da frequência de corte a atenuação seja bem considerável, porque é um circuito que vai rejeitar as frequências elevadas, as frequências acima da frequência de corte. Ó. Então existe uma atenuação grande, de 20 de amplitude nós caímos para 2,5, né? 2,5. Então esse vídeo eu encerro por aqui, em breve a gente retorna com mais um vídeo sobre circuitos de seleção de frequências. Obrigado.